No ar, o Conversa de Redação dessa quinta-feira, feriado de Tiradentes, 21 de abril de 2022. Para conversar com a gente aqui, Eduardo Costa e Lucas Ragazzi. Pessoal, começando então com uma notícia que vem lá de Brasília, polêmica, eu diria. O deputado federal Daniel Silveira, que ameaçou ministros do STF, é condenado a 8 anos de prisão. A decisão foi por 10 votos a 1. Ele também perdeu os direitos políticos, mas pode recorrer ao próprio STF contra a decisão. A situação gera polêmica porque os ministros do STF julgaram um caso em que eles também eram vítimas. Eduardo Costa, bom dia para você. Bom dia para todo mundo, bom feriado para todo mundo. Ô Júlio, o que eu tenho a falar sobre esse assunto bate muito com o enunciado aí da sua provocação. O que ele falou é grave, muito grave. Se não for punido, estaremos sujeitos a qualquer um de nós afrontar, a ameaçar as instituições e a própria democracia. Para a gente viver num estado, num ambiente que se quer civilizado, tem que ter respeito às instituições. Questionar sim, mas com respeito. Então, quem queria a condenação do Daniel tem razões para comemorar. Agora, como a vida vai ensinando a gente que todo fato tem pelo menos duas versões, e isso não garante que uma delas seja a definitiva, a melhor das verdades, os que questionam a forma como ele foi julgado também merecem a nossa atenção. O ministro Alexandre de Moraes acusou o golpe, denunciou, investigou, acusou, julgou, e se houver recurso vai julgar. Então, por um cidadão brasileiro de médio conhecimento do direito, como é o meu caso, de médio para baixo, não é o melhor modelo do que chamo de devido processo legal. Isso não é permitido a mim. Alguém me acusa, eu decido investigar, eu investigo, eu concluo, eu denuncio, eu julgo, eu condeno. Esquisito. Agora, que o Daniel e todos os que se fazem passar por pitbulls, ameaçando a integridade física de ministro supremo, de quem quer que seja, que essa gente tem que ser contida, eu não tenho a menor dúvida. Menor dúvida. Por fim, gostaria de dizer que alguém saiu maior desse processo. Como se sabe, dos 11 ministros do Supremo, o presidente Bolsonaro indicou 2. E dentro daquele aspecto da lealdade, da gratidão, um deles, o Cássio, foi o único que votou contra a condenação do Daniel. O outro, o André Mendonça, de quem se esperava que pelo menos pedisse vistas para retardar o processo, ele votou a favor da condenação. Como ele foi indicado por Bolsonaro como terrivelmente evangélico, agora tem muita gente que gosta do Bolsonaro dizendo que está terrivelmente decepcionado com o voto dele. Mas para mim ele mostrou independência, altivez e grandeza, e aí merece também o nosso respeito o presidente que o indicou, porque ele escreveu lá que é preciso condenar todo e qualquer ato de desrespeito às instituições, seja o Supremo, seja o Congresso Nacional, seja a Presidência da República. Então é isso. Se a gente quiser continuar tendo o direito de ir à rua, mesmo com a violência urbana que nos assola, mas com o mínimo de ordenamento jurídico, tem que considerar como positivo esse resultado de ontem, senhor Júnior Moreira. Pois é, o Lucas Ragazzi, pegando esse gancho que o Eduardo deu, né, puxando a questão para a lei mesmo, porque algumas pessoas argumentam que o parlamentar pode fazer o que quiser. Né? Praticamente acham que o parlamentar é um deus, né? Ele pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser. Só que pode, todo mundo pode, eu posso, você pode, só que a gente tem um limite da lei, né? Por exemplo, um deputado não pode chegar lá na tribuna e defender a pedofilia, por exemplo, que é um crime. Um deputado não pode chegar numa tribuna ou nas suas redes sociais e ameaçar uma autoridade ou me ameaçar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, Eduardo, aos nossos ouvintes. Um bom feriado para todo mundo que está nos ouvindo. Você tem razão, Júnior. Não é um salvo-conduto para fazer o que quiser, para falar o que quiser, mas
é uma situação muito complicada, muito polêmica, é um grande desafio até para a nossa república, né? Para a nossa democracia, como é que as coisas têm acontecido no Supremo também. A gente sabe que existem ali alguns exageros por parte ali, principalmente naquele inquérito que o Alexandre de Moraes, ele instaurou, ele está coordenando, ele participa junto com a Polícia Federal, ele emite as ordens judiciais, é uma coisa muito complicada, e nesse caso do Daniel Silveira é algo também que a gente vai debater ainda por muito tempo sobre essa questão, qual o limite ali da pessoa, do parlamentar, o que ele pode e não pode falar, né? Porque ele é um representante da população. Tem quem defenda que os representantes, quem tem um cargo eleito, ele deve representar ali, mesmo que uma minoria muito pequena, falando, criticando bastante o STF. E aí há o debate, será que ele criticou ou ele fez essas ameaças? Na avaliação do Supremo Tribunal Federal, ele fez essas ameaças. A democracia colocou em risco a República, os três poderes, né? Tentou colocar um poder contra o outro e, por isso, teve essa condenação, essa decisão muito polêmica. Eu queria destacar também, o Eduardo já comentou sobre o voto do André Mendonça. O André Mendonça foi ministro do Jair Bolsonaro, teve uma campanha muito grande, inclusive da primeira-dama, Michele Bolsonaro, pela nomeação do André Mendonça ao STF, articulações com senadores para aprovação no plenário do Senado do nome dele. Teve uma comemoração muito grande, tem um vídeo famoso da Michele Bolsonaro comemorando muito a indicação do André Mendonça, pastores, ele é uma pessoa muito ligada à igreja, né, igrejas evangélicas, e esse voto, como o Eduardo destacou, que está sendo considerado aí terrivelmente traíra, né, ao bolsonarismo. Me chamou muito a atenção disso, eu achei curioso, será que o André Mendonça, ele acredita mesmo nesse voto dele, ele seguiu a Constituição na leitura, na interpretação que lhe cabe, ou ele está naquela fase de tentar ali ter uma boa relação, um bom relacionamento, fazer uma espécie de lobby mesmo com os colegas do tribunal? São interpretações aí que só os próximos anos vão revelar para a gente o que aconteceu de fato para esse voto muito surpreendente do André Mendonça. Eu queria dividir com os ouvintes do Conversa Redação. Tem um vídeo que está circulando muito nas redes sociais e acho que vale a pena as pessoas procurarem, mas eu separei o áudio dessa conversa, que é a vice-procuradora-geral da República no exercício do cargo de procuradora, né, a Lindora Araújo, relatando as ameaças, as falas do Daniel Silveira. Vamos ouvir um pedacinho, só para vocês verem o que é a República do Brasil, um julgamento no Brasil em 2022. Que nos dizeres do réu, diga, o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira. Intolerável também que alguém atire tomates em ministros. Ela teve dificuldade para terminar. E o vídeo é maravilhoso porque ela começa a rir, o Alexandre de Moraes também começa a rir. Enfim, só para a gente descontrair um pouco. Tem uma outra